Questões, então, da Banca Fundatec. Vamos lá, então. E aí tem a questão 1, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Está pedindo, né? A questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre pede que é os direitos, quando fala em direitos, porque muitas vezes vocês falam assim, o edital da Serra não está pedindo LDB, o edital de Cariacica não está pedindo. Gente, não tem como, pode não vir ali, né? Como Cariacica veio, Serra não, pode não vir explícito ali muito, né? Na cara, mas quando fala de direito das crianças, você está falando da questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, direito de aprendizado, tudo a gente está falando aí desses parâmetros legais, então nós temos que entender isso aí, tá bom? Então vamos lá. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive eu baixei hoje o ECA atualizado 2021, vou estar mandando no grupo e vou pedir para a Natália compartilhar aí no Drive com vocês também na pasta nova, tá? A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Em relação ao direito assegurado, analisa as afirmações abaixo e assinale ver se verdadeiro ou se falso. Vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Isso está lá no ECA, e aí a gente tem que saber se é verdade ou falso. Participar da elaboração da proposta pedagógica de estabelecimento de ensino. Faz parte aí desses direitos aí assegurado, né, para as crianças e adolescentes, aí a gente tem que analisar a questão. Acesso à escola pública e gratuita próximo da sua residência, zelar pela aprendizagem dos seus colegas, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Então, vejam, a questão correta, né, aí de cima para baixo, qual que vocês colocariam? Dentro do ECA tem a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola? O que vocês acham? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Tem, né, gente? É verdadeiro. Por quê? Porque está lá na LDB, o que está na LDB está na Constituição, que é o que vem primeiro, está na LDB e está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são os direitos aí para a educação. E aí a gente sabe que dentro do ECA a gente tem aquela parte lá da educação, que é a mesma da LDB. Então, sim, está assegurado igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, correto? E aí, essa aí é verdadeira. Aí vocês vão por eliminação, já vão analisando aqui, ó, as questões. Participar da elaboração da proposta pedagógica de estabelecimento de ensino. Então, é assegurado esse direito da criança e do adolescente participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino? O que vocês acham? Então, essa aí, como a gente, né, está com pouco tempo agora, vocês vão analisar com calma, essa aí é falsa, né? Quem tem que participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, né, os professores, está lá com uma incumbência deles, aí tem aquela questão quando é o projeto político pedagógico da comunidade, né, mas a criança e o adolescente, especificamente, aí eu falo que vocês têm que saber o contexto da pergunta, no caso ele está falando aqui, né, dos direitos aqui assegurados dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, não diz respeito a essa parte aqui especificamente, tá? Então, essa aí é errada, é falsa. Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência, com certeza verdadeira, né? A criança e o adolescente, a gente sabe, muitos não sabem disso, não têm o conhecimento dessa lei, mas está aí assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência. Zelar pela aprendizagem de seus colegas, essa aí também já ficou, né, meia que destoou, né, zelar pela aprendizagem dos seus colegas, então, essa aí é falsa, tá? E direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, então ficou essa última aí. Vocês analisando o que eu falei aí, qual que vocês acham que seria a questão? A, B, C ou D? A criança ou o adolescente, ele tem esse direito
de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores? O que é que vocês acham? Gostaria de ouvir isso aí de vocês, rapidinho, em relação a essa questão específica. Vocês acham que isso está lá? Como um direito, lá na LDB, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim. Sim, muito bem. Então, vejam, muitos colocam como errado, né, essa questão como falsa, porque acham que a criança ou adolescente ficou, né, contestar critérios avaliativos. E a gente sempre acha que o menino não tem que argumentar, o menino tem que ficar calado, o menino não pode falar, né? Mas não é. Olha só, o aluno, sim, ele tem direito de contestar os critérios avaliativos, ele pode, no caso das instâncias escolares superiores, diretor, pedagogo, coordenador, ele pode ir nessas instâncias e falar e dizer que não concorda com a nota que recebeu do professor ou com algum critério aí em que ele foi avaliado, tá? É um direito aí dele. Então, vamos lá, na questão 2. Analise as assertivas abaixo de acordo com a LDB, né, verificando quais áreas do conhecimento que a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizado do ensino médio, conforme diretriz do Conselho Nacional de Educação. Então, qual os direitos de aprendizagem do ensino médio conforme essas diretrizes, né? O que é que foi assegurado aqui, ó? Vamos ver o contexto da situação, né, da questão. As áreas de conhecimento da Base Nacional Comum do ensino médio. Por que ensino médio? Porque pedagogo cai alguma questão relacionada ao ensino médio, né? Já que ele pode estar atuando do primeiro da educação infantil até ensino médio. Então, vejam, linguagem e suas tecnologias faz parte dessas áreas de conhecimento, matemática e suas tecnologias, ciência das naturezas e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, quais estão corretas? A, B, C, D ou E? Eu vou chutar o E. O E, muito bem. Então, vejam, nós estamos falando, e aí a gente vem para o contexto aqui, ó, do ensino médio, né? As áreas de conhecimento do ensino médio, sim, é a letra E, quer dizer, são todas, de acordo com a BNCC, com a nova BNCC, né? Que está aí desde 2017. A linguagem e suas tecnologias faz parte dessa área do conhecimento, matemática, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas aí também faz parte, né, das áreas de conhecimento do ensino médio, ok? E aí, questão 3, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamentam a sociedade, são diretrizes do... Vejam, gente, essas questões todas que estão aqui hoje é da Banca Fundatec, que vai fazer a prova do processo seletivo de Cariacica. Eu estava analisando algumas provas, realmente eu não achei assim uma banca tão difícil, umas questões tão difíceis, né? Ela mescla um pouquinho com questões pequenas, questões muito grandes, de você ter que de colunas, né? Ela cita muitos autores, é importante a gente, né? Eu estava analisando as provas, ela cita, por isso que eu falei para vocês, a gente tem que saber os autores e as suas teorias, né? Qual a teoria de fulano, qual a teoria de Paulo Freire, a teoria de Vasconcelos, né? A teoria do Vygotsky, do Piaget, então a gente tem que saber aquelas palavrinhas-chave deles. Então, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade, são diretrizes... Ai, desculpa, gente, o que eu fiz aqui, meu Deus? Vamos lá. São diretrizes nós estamos na terceira, né? Vamos lá. São diretrizes do Conselho Regional do Estado, Fundo Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação, Conselho Nacional de Políticas Públicas ou Conselho Nacional de Políticas Educacionais? O que vocês acham? Eu acho que é a letra C, Plano Nacional de Educação. Muito bem, gente. Quem é essa pessoa fera aí que está acertando tudo? Porque eu não estou vendo vocês, tá? Então, Aparecida. Cida é ótima, Cida é inteligentíssima, né, Cida? Sabe tudo.
É a letra C, muito bem. Plano Nacional de Educação, tá aí. Então, no Plano Nacional de Educação, tem lá a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamentam a sociedade. Então, essa aí é uma diretriz do Plano Nacional de Educação, tá? E aí a gente vem agora para a quarta questão, onde diz que, de acordo com a resolução número 7.210, a educação ao proporcionar o desenvolvimento do potencial humano permite o exercício dos direitos civis, políticos, sociais e do direito à diferença, sendo ela mesma também um direito social. Vejam a educação aqui sempre como um direito social, não esqueçam disso. E possibilita a formação cidadã e o usufruto dos bens sociais e culturais. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa, e aí, olha, incorreta, tá? Em relação a esses direitos. É incorreta, não é a correta. Letra A, o ensino fundamental deve comprometer-se com uma educação com qualidade social, palavrinha-chave hoje, quando se fala de educação, está aqui, ó, qualidade social, igualmente entendida como direito humano. B, a educação de qualidade como direito fundamental é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa, também aí muito bonito, né, essa questão, na perspectiva de contribuir para a erradicação da pobreza e das desigualdades. A equidade requer que seja oferecida mais recursos e melhores condições às escolas, com melhor infraestrutura e para os alunos que possuem melhor rendimento escolar. Essa aí, né, a gente já fica, é grande, você tem que analisar aí ela direito, né? E a D, a educação escolar comprometida com a igualdade do acesso de todos ao conhecimento, especialmente empenhada em garantir esse acesso aos grupos da população em desvantagem na sociedade, será uma educação com qualidade, olha aqui de novo a diretriz, e fala o tempo todo sobre isso, qualidade social, e vai contribuir para dirimir as desigualdades historicamente produzidas, assegurando assim o ingresso, a permanência e o sucesso na escola, com a consequente redução da evasão, da retenção e das distorções de idade séria. Linda essa, né? E é, ao lado das políticas universais dirigidas a todos, sem requisito de seleção, é preciso também sustentar políticas reparadoras que assegurem maior apoio aos diferentes grupos sociais em desvantagem. Qual é errada aí? Vejam que ela é enorme, né? Ela é uma questão grande, mas dentro dessa questão grande tem uma palavrinha só que vocês já sabem qual é errada, dentro aí da questão, que é a letra... Vocês não conseguiram? É a C. É a C, muito bem, é a C. Então, olha, na perspectiva de contribuir para a erradicação da pobreza e das desigualdades, até aí tudo bem, né? A equidade requer que sejam oferecidos mais recursos e melhores condições à escola, ótimo, com melhor estrutura, até aí tudo bem, e aí chega no final, e para os alunos que possuem o melhor rendimento escolar. Como assim, né, gente? O melhor rendimento escolar. Que equidade é essa, né? Que você está aí valorizando só quem tem o melhor rendimento escolar. Então, a errada aí, no caso, a incorreta, é a letra C. As outras, elas estão lindas, assim, né? Eu gosto de falar, estão completas, não tem nada errado, fala de qualidade social, né? Como um direito humano, a redução da evasão, das distorções de idade séria, a questão das políticas universais. Então, aí a letra C. E aí, na questão 5, segundo a resolução número 4.209, o que é importante vocês saberem? Anotem aí, vocês vão estar assistindo essas aulas, como eu já falei, dei a dica, e anotando todas essas resoluções. Mas, Ivone, que resolução é essa? Ué, mas se no dia da prova cair isso aí, você não souber qual resolução é essa, você não vai saber como responder. Mas você pode ter uma ideia. Por exemplo, se está falando de alunos com transtornos globais de desenvolvimento, só pode ser alguma resolução que fala em dar educação especial, correto? Mas lá em cima nós tivemos também outra resolução, então vocês têm que saber, anotem aí, vai lá e depois pesquisem. Então, vejam, a resolução número 4.209, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, são aqueles que, primeiro,
que tem impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. 2, que apresenta um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas de conhecimento humano, isolado ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotor, arte e criatividade. Ou terceira, que apresente um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento das relações sociais, na comunicação e estereotipias motoras. Quais estão corretas? Essa aí, né, diz respeito à educação especial. A educação especial, mas que pode cair numa prova de qualquer cargo da educação, né? Porque nós somos professores e a gente vai lidar com esses alunos, tanto na educação infantil, fundamental, média, né? E aí? Vocês sabem o que são alunos com transtornos globais de desenvolvimento? Letra E. Letra E? Todos? Então, não é. Essa aí é a letra C, gente. É somente a 3, porque, vejam, eles especificaram, ó, vocês podem pesquisar aí. Transtornos globais de desenvolvimento são aqueles alunos que apresentam um grau de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação, estereotipias motoras, questão de concurso, está aí no caso da banca Fundatec. Então, quais alunos são esses? Aqueles alunos autistas, quem trabalha aí na educação especial pode falar, né? A síndrome de Asper, né? Então, são esses alunos, tem mais umas duas denominações que não são tão comuns, mas que falam também, que eu não lembro agora no momento, desses alunos com transtornos globais de desenvolvimento. Então, são esses alunos, o autismo com todas as suas né, especificações, síndrome de Rett, acho que é Kenner, né? Síndrome de Kenner, tem outra síndrome lá. Então, esses são os alunos com transtorno global de desenvolvimento, ok? Vocês vão anotar aí essa resolução e vão estudar mais profundamente. Eu posso estar mandando ela para vocês também, ok? Para responder as questões 7 e 8, considere o tema avaliação escolar segundo as teorias de Hoffman. Gente, olha o que eu percebi nas provas, analisando algumas provas dessa banca, que eles citam muitos autores, né? Quando fala da avaliação, cita uma autora da avaliação, de PPP, cita um autor né, que fala de projeto político-pedagógico, de planejamento, e aí, o que a gente tem que saber? Anotar o nomezinho da autora aí, quando falou a Hoffman, a gente já sabe que é a Jussara Hoffman. Jussara Hoffman, ela tem sua teoria, que são várias, mas a principal que ela fala muito, claro que ela fala da educação, né? Ela fala muito da questão da avaliação, né? Avaliação mediadora, olha a palavrinha-chave aqui da Jussara Hoffman. Então, ela diz aqui, eu coloquei aqui um enunciado dela, só para vocês saberem um pouco do pensamento dela. O paradigma de avaliação que se opõe ao paradigma sentencioso classificatório é o que denominam de avaliação mediadora. O que busca enunciar é uma necessária investigação no que diz respeito ao significado da avaliação enquanto relação dialógica na construção do conhecimento, privilegiando a feição de mediação sobre o da informação na avaliação do aluno e buscando a compreensão de uma prática avaliativa dos professores. Então, esse é um pouco a linha de pensamento aí da Jussara Hoffman, quando ela fala o tempo todo sobre a avaliação mediadora, tá? E aí vamos à questão que eles citam ela, né? Então, considerando aí as questões 7 e 8, de acordo com a autora, no caso a Jussara Hoffman, quando se desenvolve um processo mediador de avaliação, não há como prever todos os passos e tempos desse processo, pois as condições e ritmo diferenciado de aprendizagem irão lhe conferir uma dinâmica própria. Diante disso, analise as assertivas abaixo, verificando se correspondem fundamentalmente à busca contínua que as novas concepções de aprendizagem propõem. Então, novos conhecimentos, questionamento e crítica sobre as ideias em discussão, mobilização dos conhecimentos em variadas situações, problemas, e apenas observar se o aluno acompanhou o processo e verificar se ele alcançou o resultado esperado. Quais estão corretas?
Então, ela fala de um processo mediador, né? Diz que não há como prever todos os passos, e aí a gente está analisando a questão, pois há condições e ritmo diferente de aprendizagem, né? Mas essa busca contínua propõe o quê? Essa aí tá fácil também. Eu não achei essa banca difícil, tá, gente? Cariacica está ajudando aí, no caso, os professores. Está muito fácil, tá? As questões não são, assim, muito difíceis. A gente não sabe aí a prova de Cariacica, mas são poucas, né? Poucos conteúdos que foram colocados, que é os mesmos de todos. E aí, nesse caso, qual vocês colocariam como certa? É só olhar que tem uma que está destoando das demais. Alguém se arrisca? Eu marcaria 1, 2, 3, a letra D. A letra D de dado, né? 1, 2 e 3, muito bem. A única errada aí é a 4. Apenas observar se o aluno acompanhou o processo e verificar se ele alcançou o resultado esperado. Como assim, né, gente? Como que a gente vai só observar? É o contrário, a gente tem que acompanhar o processo do menino, fazendo o quê? Mediando aí essa questão do aprendizado dele, não é isso? Tanto que ela fala de quê? Avaliação mediadora, o tempo todo, né? E aí, mais uma questãozinha da Jussara Hoffmann, tá? Avaliar para aprovar ou reprovar, ou formar para a vida. Segundo a autora, é a postura mediadora, vejam como ela fala o tempo todo, a palavrinha-chave dela, anotem aí, mediadora. É a postura mediadora do professor que faz a diferença em avaliação formativa. Com base nessa afirmação, analisa as assertivas abaixo. A mediação é a aproximação, o diálogo, que assume um papel de grande relevância na educação. A mediação é criar forma de avaliação classificatória, é o acompanhamento do jeito de ser de cada aluno, bem como da sua história pessoal e familiar. E 4 é focar em olhar para trás, preocupando-se apenas em saber o que o aluno não fez, não alcançou ou não sabe. E aí? Então, essa aí, uma está completando a outra, né? Se vocês já responderam aquela de trás, vocês sabem, olhando agora, qual que está errada nessa. No caso, aí ele está pedindo a incorreta. Então, vejam, está gritante, né, gente? A incorreta aí é a 2, está lá, criar forma de avaliação classificatória. E a 4, né, pessoal, é focar em olhar para trás, preocupando-se apenas em saber o que o aluno não fez, não alcançou, não sabe. É focar em olhar para trás. Você não tem que olhar para trás, você tem que olhar para frente. O que o menino aprendeu? Ele sabia isso, né? Ele chegou assim, mas daqui para frente, como que ele se desenvolveu? O que ele sabe? Né? No caso aí, a questão incorreta é a letra C, tá bom? A 2 e a 4. Para responder às questões 10 a 12, considere o tema projeto político-pedagógico, currículo e processo educativo, segundo as teorias de Vasconcelos. Vejam, pessoal, mais uma vez ele cita um autor. E aí ele cita um autor que fala de projeto político-pedagógico, currículo, processo educativo. Vamos ver aqui o que o Vasconcelos aborda, né? E aí eu coloquei aqui algumas palavrinhas-chave para vocês saberem, ó. Ele aborda os seguintes aspectos: a problemática atual do planejamento na educação, ressignificação da prática do planejamento, fundamentos históricos e antropológicos do planejamento, processos de planejamento, tipos e níveis de planejamento, estrutura e elaboração do projeto de ensino-aprendizagem. Ele fala muito na questão da elaboração do projeto político-pedagógico e de avaliação também. São algumas palavrinhas-chave de Vasconcelos. E aí vamos entender aqui essa questão 10, que é a dele. De acordo com Vasconcelos, o projeto de ensino-aprendizagem é o planejamento mais próximo da prática do professor em sala de aula, que pode ser subdividido em... Então, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que o projeto de ensino-aprendizagem é o planejamento mais próximo da prática do professor em sala de aula, e que ele pode ser subdividido em projeto de trabalho e planejamento setorial, projeto de curso e plano de aula, projeto político-pedagógico, projeto de trabalho.
plano de trabalho e matriz curricular? Nesse caso aí, qual que vocês acham que chega mais próximo aí? Aqui, ó. Qual é o planejamento, né? O projeto de ensino-aprendizagem é o planejamento mais próximo da prática do professor de sala de aula. E como que ele pode ser subdividido, pessoal? Letra B? Letra B, muito bem. Projeto de curso e plano de aula. Olha, é o planejamento mais próximo da prática do professor em sala de aula, ó, tá? Ele está aqui, ó. Plano de aula, plano de curso, né? Que é o plano de curso que a gente tem, e o plano de aula do professor. Esse que dentro do projeto de ensino-aprendizagem é o que mais se assemelha, né? O que chega mais perto aí do plano do professor. Questão 11. Simone foi contratada para lecionar a disciplina de matemática e está elaborando seu plano de aula. Para que o plano esteja de acordo com a realidade de seus alunos, Simone traçou análise do perfil deles, no sentido de captar informações necessárias para efetivar seu plano de aula, com objetivos, metodologias e forma de avaliação. De acordo com Vasconcelos, Simone detalhou as 3 dimensões relativas ao projeto de ensino-aprendizagem. Então, quais as 3 dimensões relativas ao projeto de ensino-aprendizagem? E aí a gente vai analisar. A, filosófico político na educação, reflexivo, intuitivo, colaborativo, participativo. B, análise da realidade, projeção das finalidades, elaboração das formas de mediação. C, elaboração da cultura, da política e da filosofia. Ou D, técnico, humano e político. Qual que vocês acham aí que é as 3 dimensões relativas a esse projeto de ensino-aprendizagem? Letra B. B de novo, né? Muito bem. Primeiro você vai fazer uma análise da realidade, olha as dimensões. A gente está falando de quê? Olha aqui. Ensino e aprendizagem. Então, na dimensão da análise da realidade, você vai analisar a realidade ali do menino, do indivíduo, onde ele está inserido. Projeção das finalidades, quais as finalidades, né? Que você quer que ele alcance ali os objetivos. E a elaboração das formas de mediação. Como que vai ser feita essa mediação? Então, a gente vai estar planejando essas formas de mediação com o indivíduo que está ali inserido naquela determinada realidade. São questões, eu achei muito gostosa de fazer, fácil, assim, né? Não está tão difícil, porque ele cita o autor. E aí, questão 12, de acordo com Vasconcelos, a finalidade da educação escolar é colaborar na formação do educando na sua totalidade, tendo como mediação fundamental o conhecimento que possibilite levá-lo a armazenar resultado na mente. Será que é, né, só isso? É um substrato metafísico idealista, na medida em que o importa são as ideias e não a sua articulação com a realidade, o compreender ou reproduzir a realidade, o aprender com maior facilidade, o compreender, o usufruir, ou transformar a sua realidade. E aí? Aí ele está dizendo o quê? A finalidade da educação escolar, então, é a formação do educando, na sua totalidade. Então, a gente está aqui esmiuçando, detalhando aqui a questão, né? Estamos analisando. Então, tendo como mediação fundamental, então, para que esse menino, né, seja formado nessa totalidade, que vai possibilitar ele de quê? Armazenar resultado na sua mente? Né? A letra E, compreender, né? O compreender. Muito bem, a letra E, o compreender, ele vai usufruir e ele vai transformar a sua realidade. Muito bem, olha que questão boa. De acordo com Kandal, né, partimos da afirmação de que para reinventar a escola é preciso refletir e discutir sobre as concepções de... Vejam que eles citam muitos autores, então a gente tem aí a Vera Kandal, que ela fala de cultura, de práticas pedagógicas, né? Essas são as palavrinhas-chave aí da Vera Kandal. Então, vejam, é preciso, para reinventar a escola, está aqui, ó, é preciso refletir e discutir sobre as concepções de conhecimento, aprendizagem, ensino, educador e escola, linguagem, pensamento, aprendizagem, educação e ética, currículo, projeto de aprendizagem e avaliação,
desenvolvimento e pesquisa, política, economia, ética, moralidade e educação, integração, inclusão, multiculturalismo e ética. Então, a gente está falando aqui, ó, da Kandal, ela fala sobre a reinvenção da escola. Então, ela fala que a gente tem que discutir, né, voltar a discutir aí essas questões. Qual é essa questão correta aí? O que nós temos que discutir dentro dessa reinvenção da escola? Vejam que essa não é uma questão tão fácil, apesar de parecer que é fácil. Por quê? Porque vocês têm que compreender qual a teoria aí da Vera Kandal. Então, mais uma anotação aí para vocês, entender quem é essa autora e do que ela fala, né? Para esse aprofundamento de vocês. Então, vejam, ela fala muito da questão do conhecimento, da aprendizagem. Ela diz, para reinventar a escola, né, a gente tem que conhecer primeiro, é o conhecimento a partir, né, dessa ética, dessa concepção aí mais cultural. A aprendizagem, a gente tem que entender o ensino, o educador e a escola em que a gente está inserido. Então, a questão aí correta, no caso, é a letra A, tá? E aqui, olha, mais um autor que a banca, ela cita, então ela cita muitos autores, vejam. Para responder às questões 14 e 15, considere o tema avaliação escolar segundo as teorias de Lukács. Então, Lukács fala sobre avaliação escolar e sobre vários temas, mas ele fala muito também sobre a avaliação escolar, né? Fala sobre as tendências, aprendizagem. Então, questão 14. Para o autor, a escola pratica mais exames do que avaliação, no que vale somente o que o aluno conseguiu assimilar e expressar até o presente momento. Segundo o autor, o ato de avaliar está centrado no presente e voltado para o futuro, interessado em investigar o desempenho presente do educando, tendo em vista o seu futuro, que se expressa como a busca do seu melhor aprendizado, focado na busca de soluções para os impasses diagnosticados, a fim de se chegar de modo satisfatório aos resultados desejados. Então, qual está correta? Então, ele está falando de avaliação, ele critica a questão dos exames, ele fala que a escola pratica mais exames do que realmente avalia, né? E aí, ele diz, no que vale somente o que o aluno conseguiu assimilar, então ele está fazendo uma crítica e expressar até o presente momento. Então, aí ele diz que o ato de avaliar está o quê? Eu acho que está na 1 e 3, né? É crítica. É qual? Letra D? D de dado? Não, aí no caso é a letra E. Vejam. Então, ele diz que o ato de avaliar está centrado no presente e também voltado para o futuro presente, que ele sabe que ele vai aprender, né? Interessado em investigar o desempenho presente do estudante, tendo em vista o seu futuro, né? Para uma melhor aprendizagem. Então, o menino sabe até aqui. Para ele ter uma melhor aprendizagem, o que ele precisa saber? Né? E aí, focado na busca de soluções para os impasses diagnosticados, aí você vai diagnosticar o que o menino não sabe, a fim de chegar de modo satisfatório aos resultados desejados. Tá? Então, essa é a avaliação para ele, o avaliar está aí. Vejam, a questão da avaliação, você não tem que olhar para o passado, né? Esqueçam o passado, mas vocês têm que olhar para o presente e o futuro. O presente é o que a gente tem esse menino que não sabe de nada, né? Ou que ele sabe um pouco, ou que ele trouxe alguma coisa. Mas daqui para cá, que nós vamos traçar o futuro dele. Vamos dizer assim, para vocês entenderem. Então, o que ele vai... O que nós vamos fazer, esses impasses que foram diagnosticados, para que ele chegue a um resultado satisfatório. Tá? Então, no caso aí, a letra E, 1, a 2 e a 3, tá? Conforme ainda o Lukács, né, o ato de avaliar a aprendizagem na escola, ao contrário do ato de examinar, tem presente a complexidade da realidade, classificação por resultado, filosofia da escola, singularidade da realidade e a natureza da sociedade. Vamos analisar a questão de novo. Interpretação, como eu falei para você. O ato de avaliar a aprendizagem na escola,
né? Avaliar, vejam, não é examinar, não é de exame. Então, quando se avalia a aprendizagem dentro da escola, ao contrário do ato de examinar, tem presente o quê? Olha, veja que isso tudo é a realidade nossa, tá? Dentro da sala de aula com nossos alunos. E aí? Qual que vocês colocariam? Letra D. A letra D, não sei. Essa questãozinha, vocês realmente não estão errados, né? Ela, apesar de parecer que está fácil, mas, infelizmente, é uma questão fácil que nos leva ao erro, porque elas estão muito parecidas, né? Algumas questões, quando eu falo da realidade do menino, né? Da complexidade da realidade, da singularidade da realidade, mas aí o Luquezzi fala sobre a complexidade da realidade. É a letra A, por quê? É muito complexo, né? É uma realidade que nós temos complexa aí dentro da escola, né? Cada um tem a sua realidade. E aí nos remete também à singularidade, né? Que é singular a realidade de cada um. Também ficou, tá vendo como nos leva ao erro, nos induz ao erro essa questão? Né? Poderia sim essa letra D estar certa, mas como são palavras do autor, e aí quando ele diz conforme o autor, e aí se você for ler a teoria do autor, ele fala mais da complexidade do que da singularidade, então a questão correta é ali a letra A, tá bom? Quando eu não sei da pessoa, eu vou sempre a Deus, vou mudar para A. Por isso que é bom, como eu falei para vocês, essa dica que eu sempre dou, não precisa vocês lerem todos os livros dos autores da educação, mas vão anotando o nome de cada um desses recorrentes que mais caem em concurso, que são sempre os mesmos, como eu falei para vocês, os conteúdos não mudam, vão colocando as palavrinhas-chave, dá uma lida rápida num texto, o bom é se aprofundar, mas a gente sabe que nem todo mundo tem tempo, a maioria de nós, para ficar lendo aí o dia todo, né? Mas peguem a ideia central do autor, né? Peguem vários textos deles e vão anotando a ideia central de cada um. E aí, olha só, a banca cita mais um autor, tá? Tá acabando, pessoal, vamos lá. Para responder as questões 16 e 17, considere o tema Concepções e Tendências Pedagógicas, segundo as teorias de Libânio. Então, eles querem a teoria de Libânio, não é de nenhum outro. Vamos lá. O trabalho docente que relaciona a prática vivida pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor, momento em que se dá a ruptura em relação à experiência pouco elaborada, deve ser classificado segundo as tendências pedagógicas, como tendência, e essa aqui é a 16, então, vamos lá. E aí ele põe letra A, progressista, que é a crítica social dos conteúdos, B, progressista libertária, liberal libertadora, liberal renovada progressista, liberal tecnicista. E aí? Então, vejam, o trabalho docente relacionado a partir da prática, com os conteúdos propostos pelo professor. Então, leve em conta a prática do menino, mais o conteúdo que foi proposto pelo professor. Momento em que se dá essa ruptura em relação à experiência pouco elaborada. Deve ser classificado, então, com qual tendência? Nós já estudamos essa tendência aí. Em que se leva em conta a prática do aluno com o conteúdo proposto pelo professor, os dois, porque você não pode levar só a prática, né? É a crítica dessa tendência, assim como você não pode levar em conta só o conteúdo, você tem que unir os dois. A libertadora, de Paulo Freire? É a progressista, tá, pessoal? A crítica social dos conteúdos, tá? Que a libertadora do Paulo Freire, vamos dizer assim, ela não fala muito em conteúdo, ela fala que a gente tem que se apropriar, né? Mas ela fala mais a questão da revolução, né? Da emancipação, ela critica essa educação bancária, mas a crítica social dos conteúdos diz que sim, o menino ele tem que ter também ele tem que ter também condições, ele tem que ter também esses conteúdos propostos pelo professor, porque para ele chegar lá, esse conhecimento, claro, levando em conta a sua prática, ok? Então, essa é a letra A.
E aí, a 17, segundo Libânia ainda, a tendência pedagógica em que o professor se posiciona ao lado de seus alunos, para que juntos possam organizar as atividades envolvidas nas classes, todas baseadas no debate de temática sociopolítica inerente ao contexto vivenciado por eles, chama-se pedagogia. Aí a gente tem aqui liberal tradicional, progressista libertária, liberal renovada progressista, progressista libertadora e a liberal renovada não diretiva. Vocês podem falar, gente, eu já falei, é com erro que nós vamos aprendendo. Que aí, porque se errou, tem uma dúvida, aí errando a gente tira a dúvida aqui. Então, vejam, o professor se posiciona ao lado de seus alunos e juntos eles vão organizar as atividades desenvolvidas nas classes, todas baseadas nas temáticas sociopolíticas. Então, quem tem essas temáticas sociopolíticas, eu vou dar uma dica. Quem que fala de temas geradores? E junto com os alunos, ele falou assim, né, da aula como teria que ser, lembra lá na construção, ou lá no EJA, quando tem lá as donas de casa, que vai falar da cozinha, da panela, ou numa construção civil, quando fala da pá, do cimento. Então, ele alfabetizou, né, falava da questão da alfabetização relacionada aí a essas temáticas, junto com os alunos, desenvolvendo ali dentro também, né, da sua realidade, mas falava muito dessa temática sociopolítica. E aí, Libertadora? E aí é a libertadora, muito bem. Aí chega aí no Paulo Freire, ó, libertadora, tá? É a progressista libertadora, a letra D, que é o contexto vivenciado por eles, entendeu? Então, é esse contexto sociopolítico, mas vivenciado pelo aluno ali, dentro da sua realidade. Ele falava dessas temáticas, de alfabetizar com essas temáticas. A crítica social dos conteúdos, não, falava assim, apesar de, né, todos eles têm ideias que se confrontam, ideias que eles se apoiam. Falava, não, o menino tem que ter acesso também aos mesmos conteúdos daqueles filhos, né, vamos dizer, dos burgueses, dos que têm condições, para que eles cheguem também a esse patamar. Então, não é só lá dentro da realidade do aluno, é mesclar os dois, ok? E aí, na 18, de acordo com Delors, né, é assim que fala, Delors, né, vamos saber quem é, porque, como eu falei para vocês, vai cair uma questão dessa, quem é esse homem, meu Deus? Né? Como que a gente vai responder uma questão de um autor que a gente não sabe quem é? Pesquisar. Anotem pesquisa, tá aí, ó. Pesquisei para vocês. Jacques Delors foi autor e organizador do relatório para a Unesco, da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, intitulado Educação, Tesouro a Descobrir, em que ele falava dos 4 pilares da educação, lembra? Caiu muito isso já em concurso. E essa provinha aqui, ó, ela é de 2019, então ela é recente dentro aí dessa banca que vai fazer para a Cariacica. Então, de acordo com Delors, no momento em que os sistemas educacionais formais tendem a privilegiar o acesso ao conhecimento em detrimento de outras formas de aprendizagem, é mister conceber a educação como um todo. A educação ao longo da vida baseia-se em 4 pilares. Esses pilares podem ser tomados também como bússola para nos orientar rumo ao futuro da educação. Então, quais são esses 4 pilares? Vocês aprenderam muito, antigamente se falava muito disso, né? Quais são esses 4 pilares da educação? Aprender a fazer, a conhecer, a conviver e aprender a lutar. Aprender a fazer, aprender a avaliar, aprender a superar e aprender a ser. Aprender a conviver, aprender a ser, aprender a avaliar e aprender a superar. Aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a avaliar e aprender a superar. E, por último, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. A letra E. Muito bem, a letra E. Então, os 4 pilares da educação para o século XXI foi, né, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Olha que bonito. Então, é aí a letra E, não esqueçam, né? E aí, a última questão. Zuleika tem 13 anos e estuda na escola setembrina, porém, há uma semana não comparece à escola e a orientadora pedagógica
tenta contato com seus pais sem sucesso. Nesse caso, o que o estabelecimento de ensino deve fazer? Essa banca, ela cita muito, assim, casos cotidianos dentro da escola, coisas que a gente vive, né? E aí eles dão um nome fictício, uma escola fictícia. Então, veja, a menina estuda na escola, mas não comparece à escola, tem uma semana. A gente tenta falar com os pais e não consegue. Dentro do nosso contexto, o que a gente faz? Essa aqui, para quem é coordenador, até para quem é professor, a gente sabe que a gente já fala para o pedagogo lá e para o coordenador. Chama quem? Conselho Chama tutelar. o Conselho Tutelar, isso aí. Então, é a letra D. Chama o Conselho Tutelar, que apesar do que, né? Mas tudo bem. Comunicar o Conselho Tutelar no que se refere à reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotado todos os recursos escolares. Está aqui, ó, isso aqui faz parte do ECA também, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está aí essa questão.